Olá, eu sou o Djane da Libertas Permacultura. Em nossa videoaula de hoje, da oficina Eu, a Mata e a Aceló, eu quero falar sobre as raízes das plantas. Em nossas videoaulas, eu já comentei muito como termos plantas mais saudáveis, mas sobre as raízes eu nunca falei. E nelas é que acontece a maioria dos processos das plantas. As raízes cumprem funções muito importantes. São muitas funções, porém, 3 delas são as mais importantes: sustentação dessa planta, absorção de nutrientes e manter uma reserva de energia. Quando as pessoas costumam comprar mudas de frutíferas, de árvores em geral, eles sempre observam o tamanho dessa muda. Se ela está com as folhas bonitas, jovens, se o tronco está bonito. E na maioria das vezes a gente olha o tamanho dessa muda. Às vezes tem uma muda de 1 metro, 1,20 m e tem uma outra de 50 centímetros. A preferência sempre é para aquela muda maior. Isso talvez seja pela pressa que as pessoas têm em colher os frutos, em ver essa árvore grande. Mas onde está o demonstrativo de que essa planta está boa é dentro do saquinho. É na parte que está no solo. É ela que demonstra se essa planta vai ter um futuro mais saudável ou não. Como está escondido, a gente nunca descobre como que está a situação dessas raízes. Então a gente olha só a parte externa, mas a parte interna é a mais importante. Essa muda grande e bonita não significa que ela está com as raízes boas. Eu estou com algumas mudas aqui que eu retirei elas do saquinho, outras eu retirei da terra para demonstrar como que está a situação das raízes delas. Essa aqui é um pé de ameixa, que foi plantada em um saquinho pequeno, de 10 centímetros aproximadamente. Quando ela ganhou uns 10 centímetros de altura, foi transferida para um saquinho maior, de uns 20 centímetros. E olha só o que aconteceu. No primeiro momento, como ela estava no saquinho pequeno, ela cresceu até aqui e a raiz pivotante, a principal, dobrou. Já foi para o lado. Então ela foi transferida para um saquinho maior. A raiz distorceu um pouquinho, continuou crescendo, chegou até no fundo do saquinho maior e novamente dobrou. Aí depois ela foi colocada na terra, liberou mais raízes, mas a pivotante já ficou encroada, ela já não desenvolveu mais. Então a planta ficou grande, está com quase 1 metro de altura, mas já se passou muito tempo e as raízes dela não desenvolveram bem. Isso acontece muito nos viveiros. Eles colocam a semente em um saquinho pequeno, depois transferem para um grande. E como elas ficam no chão, as raízes chegam, encostam no fundo do saquinho, às vezes rompe o fundo do saquinho, mas como tem um concreto embaixo ou um solo muito duro, ela acaba enovelando. Essa aqui não enovelou tanto, ela ficou apenas encroada, ela não se desenvolveu. Essa aqui é uma muda de maçã. Quando foi plantada, ela estava com quase 2 metros de altura, em um saquinho grande, de mais ou menos uns 30, 40 centímetros. Mas olha só a situação dela. Ela foi plantada em um saquinho pequeno. Quando chegou aqui, ela já fez uma curva e encontrou resistência. Como estava apoiada no chão, a raiz foi crescendo para o lado. Então essa raiz, a pivotante, era para estar bem mais comprida. Mas o que ocorreu? Ela encostou no chão, foi para a lateral e não se desenvolveu bem. Soltou várias radicelas, mas a pivotante está toda torta. Olha só, um lado, veio para o outro e ela vai se curvando. Acontece o enovelamento, ela vai se enrolando. Então, faz com que a planta não desenvolva bem. Essa aqui é de um pé de acerola. Olha só como que está a situação dela. Ela ficou quase 2 anos no saquinho e foi vendida. Olha só a situação. Ela enovelou toda. Ela formou quase que um nó. Então essa planta, ela não desenvolve bem. Ela cria galhos, fica bonitinha, mas não vai desenvolver
com todo o potencial que ela tem, porque ela enovelou. Olha só a situação dessa. Então, ela vai ter dificuldade em absorver nutrientes, em armazenar energia e em se sustentar. É uma árvore com pouco vento, pode jogar ela ao chão. Olha só a situação dela. Então, às vezes, a gente compra uma muda, ela está muito bonita, mas as raízes podem estar em situação parecida com essa. Olha só, não desenvolve bem. Eu estou com uma muda de flor aqui que está acontecendo essa situação. Ela já tem mais tempo que está no saquinho, as raízes já estão saindo do pacote. Então, em uma situação igual essa, que está acontecendo isso, ao plantar é necessário cortar a base do saquinho. De 1 a 2 centímetros, elimina esse pedaço, que vai sair uma parte dessa raiz que está enovelada, e após isso você planta. É claro que a planta vai sentir um pouco nos primeiros dias, até ela criar novas raízes e se recuperar. Mas é necessário fazer isso, porque do contrário, vai ficar uma planta toda enrolada com as suas raízes. Essa aqui, como ficou o enovelamento muito grosseiro, caso corte esse enovelamento, pode vir a comprometer essa muda, porque aí não vai restar raiz quase nenhuma, porque essa foi produzida em um saquinho bem pequeno, ficou muito tempo no saquinho. E é isso que acontece na maioria dos viveiros que não são especializados. Às vezes a gente compra muda de pessoas que saem produzindo de qualquer jeito, mas isso tem toda uma tecnologia para desenvolver isso. Não pode ser de qualquer maneira. Então, numa situação igual essa, é uma muda que não vai para frente, porque ao cortar esse novelamento, ela vai ser comprometida a saúde dela. Então a gente pode vir a perder ela. Essa aqui morreu, por isso, porque ela enovelou muito e não conseguiu se alimentar como deveria. Então, quando vamos comprar mudas, é muito importante pegar a muda, levantar para ver como que está a situação de baixo, porque às vezes ela veio do viveiro, ficou muito tempo no ponto de venda, já enraizou mais, então vale a pena escolher uma muda que não esteja acontecendo esse processo. Mas às vezes acontece também de não ter nenhuma raiz aqui embaixo aparecendo, mas ela foi plantada em um saquinho pequeno, depois transferida para um saquinho maior. Então esse novelamento, esse nó que pode acontecer aí, ele pode estar no meio do saquinho. Então por isso, quando a gente vai comprar mudas, o ideal seria abrir e ver a situação. Isso é complicado, não tem jeito. Mas uma dica que eu dou é o seguinte: quando vamos comprar muitos, vamos fazer um pomar, por exemplo, e vamos comprar várias mudas, vale a pena você comprar uma, abrir o saquinho, retirar essa terra e ver como que está as raízes. Porque às vezes elas estão com nó no meio. Portanto, isso pode estar acontecendo com outras também. Então, aí é hora de você decidir se compra ou não compra devido às qualidades da raiz. É muito comum a gente encontrar as mudas passadas, vamos dizer assim, já passou da hora de levar ela para a terra, mas não foi. Ela está sendo comercializada. Então, a gente compra mais pela beleza externa. É importante avaliar muito bem a questão das raízes. Por quê? De um jeito mais simples, as raízes das plantas é como se fosse a boca delas. É pelas raízes que ela absorve os nutrientes, é pelas raízes que ela se alimenta. Então aí que vem a saúde delas. Às vezes a gente melhora o solo, deixa ela numa terra muito boa, mas mesmo assim elas não desenvolvem. E isso, o problema pode estar nas raízes. Isso acontece porque foi plantada no saquinho e não foi seguido as técnicas corretamente. Atualmente já tem viveiros que estão plantando mudas em tubetes. Ele tem uma forma mais cônica que faz com que as raízes, ao invés de irem para o lado e se esbarrarem na parede do saquinho, por ele ser como um cone, ela tende sempre a descer. Ficam umas mudas muito boas. No saquinho, isso não existe mais, principalmente porque eles são descartáveis. Apenas um uso, diferente dos tubetes que podem usar várias vezes.
Então, é possível produzir mudas de ótima qualidade também assim, porém tem que seguir os procedimentos corretos. Então, é importante procurar um viveiro qualificado. Esse conceito de colocar uma semente no saquinho, ou que seja também em um tubete, e depois colocar no local definitivo que você queira plantar, isso é algo que o homem criou. A natureza faz de outra forma e há muito tempo e não tem erro, que é colocar as sementes diretamente no local que essa planta vai desenvolver. Essa é a melhor forma. Nos sistemas agroflorestais, que são técnicas que eu costumo ensinar aqui, a gente procura copiar o que a natureza já faz e que faz muito bem. Então a gente não precisa ficar inventando as coisas, é só copiar o que a natureza faz. A natureza planta em abundância. Como nós podemos ver, a maioria das árvores liberam muitas sementes na época que ela quer dispersar a sua espécie. Então, assim também podemos fazer. Eu não costumo plantar em saquinhos, costumo plantar diretamente no local. E quando a gente planta no local, por exemplo, vamos plantar acerola. Eu posso colocar várias sementes de acerola. E depois, à medida que elas vão crescendo, eu posso ir raleando, escolher a melhor, a mais forte. A que esteja mais saudável eu deixo e descarto as outras. Na natureza lida com abundância, com muito. Então quando a gente planta em sementes, através de sementes, direto no local, a gente tem esse luxo de escolher qual planta está melhor e ela nós vamos cuidar. Diferente quando a gente planta através de uma muda. Às vezes uma muda grande, que vai sentir muito quando a gente planta ela no local definitivo, a gente tem que ter muita atenção, ter cuidados constantes com essa muda. Através da semente não é bem assim. A planta vai se adaptando, desde o processo lá, quando a semente germina, e à medida que ela vai se desenvolvendo, ela está se adaptando àquele ambiente. E quando ele muda, requer muito trabalho. Sem falar que as mudas são caras. Então, a gente pode plantar através de semente, numa maior quantidade, escolher ela, e vai sair ainda por um preço, às vezes praticamente nada, porque você só usou a semente. Por exemplo, o abacate. Eu vejo as pessoas comprando muda de abacate, de acerola, pitanga. São coisas muito fáceis de produzir e que vão muito bem quando você planta diretamente no local. É o caso do abacate, que as pessoas colocam num copo com água, colocam uns espetinhos ali para desenvolver a raiz e depois transferir ela para a terra. A gente já pode diretamente colocar na terra. A saúde dessa planta vai ser muito melhor, porque ela vai desenvolver conforme aquelas condições. E não vai acontecer o enovelamento, porque ela vai ter espaço para desenvolver. É claro que você precisa criar um berço muito bom. Não sei se vocês lembram, mas eu já falei sobre o berço aqui, que não é cova, é um berço. As árvores são seres tecnológicos incríveis. Então imagina uma semente que carrega toda a genética dessa planta. É uma coisa muito desenvolvida. Então nós podemos aprender um pouco com a natureza, como ela faz, sem precisar de tantas outras tecnologias, principalmente os plásticos. Podemos plantar de forma diferente, através das sementes. E quando for comprar uma muda, olhe como está a saúde das raízes. É isso que vai definir o futuro dessa planta. Mas sempre quando possível, dê preferência em plantar através das sementes. E plante com abundância. Observe as árvores que gostam de sombra, as que não gostam de sombra. Dá para conjugar elas. Elas conseguem viver juntos. Porque às vezes, se vamos plantar uma espécie, podemos plantar outras que combinam com ela. Ela vai se sentir melhor na companhia de outras. Espero que vocês tenham gostado desse tema de hoje. Compartilhe esse vídeo com os amigos e com a família. Agradecemos ao programa de Educação Ambiental da ArcelorMittal. Até a próxima!